Boa noite, amigos e alunos. Hoje nós vamos trazer a discussão a respeito da DI 6764, proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, em que ele questiona as medidas que foram observadas, medidas de isolamento social, observadas pelos governadores do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul. Ele questionou a competência, desses governadores para poder estabelecer essas medidas de isolamento nesse momento de pandemia que nós vivemos. Em decisão monocrática, ontem o ministro Marco Aurélio deixou assente que, com base no princípio do federalismo cooperativo, existe um condomínio integrado entre a União, os estados da Federação, o Distrito Federal e o município, no que tange as questões relacionadas às competências a serem observadas por cada ente da federação nesse momento de pandemia que nós vivemos. A questão que causou perplexidade, senhores, foi quanto à matéria de cunho processual. Se não vejamos, o ministro, Sua Excelência, o ministro relator Marco Aurélio, ele causou surpresa em sua decisão, em que estabeleceu que houve um erro grosseiro quanto à chamada capacidade postulatória. Segundo o ministro relator, não foi observada a chamada capacidade postulatória. Segundo ele, haveria necessidade da assinatura do advogado-geral da União para a propositura dessa DI. Causou perplexidades a todos, porque essa matéria já estava praticamente pacificada no STF, com base principalmente na DI 127 de Alagoas, em que demonstra consignado e assente que os únicos legitimados do artigo 103 para a propositura da DI que necessitam da presença, da capacidade, de uma capacidade postulatória exercida por um advogado, são nas hipóteses do partido político com representação no Congresso Nacional ou a chamada confederação sindical ou entidades de âmbito nacional. Qualquer outros legitimados que se encontram no artigo 103, não haveria necessidade de observância da presença de um advogado. Mesmo porque, segundo balizada a doutrina, esses outros entes que se encontram, legitimados que se encontram no artigo 103, eles teriam a chamada capacidade postulatória especial. E além do que, no caso em concreto, o presidente da República, além de ter capacidade postulatória especial, ele tem a chamada legitimidade universal. Senhores, causou perplexidade porque essa forma que foi conduzida essa decisão, ela passou por cima de alguns princípios que estão consignados no Código de Processo Civil. Se não vejamos, aqui no artigo 76 do Código de Processo Civil, demonstra estabelecido que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. O artigo 10, também do novo Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ora, senhores, me parece um absurdo a decisão do ilustre ministro por ele não ter observado esses princípios, esses artigos que se encontram no novo Código de Processo Civil. Os senhores vão perguntar, ora, não existe a lei 9868? Não resta dúvida. Mas para ser superado essa questão processual, nós aplicamos o novo Código de Processo Civil. Além do que, senhores, deve ser trazido também a discussão que o Supremo Tribunal Federal, numa questão que foi tratada no recurso extraordinário
Deixa eu procurar aqui, recurso extraordinário, 1.068.600. Me permita, não é esse, é o chamado recurso extraordinário 1.126.828. Nesse recurso extraordinário, eles trataram da possibilidade dos advogados públicos propor ação sem que os governadores viessem assinar. Quer dizer, seria um fato ao contrário do que está acontecendo nessa discussão da ADI 6764. Então me parece que por essa ótica poderia ser até um fundamento para o ministro Marco Aurélio imaginar que estivesse ocorrendo um erro grosseiro, já que não estaria a assinatura do advogado-geral da União. Ocorre que, senhores, com base também no Código de Processo Civil, o artigo 927 do Código de Processo Civil, o artigo 926, ele estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável e íntegra. Inclusive, essa observância, me parece, esse faz parte dos processos dos tribunais. Livro 3 dos processos nos tribunais, o meio de impugnação das decisões judiciais, título 1 da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. Me parece que esse artigo, quanto ao fato dos tribunais manterem estável, íntegro e coerentes as suas decisões, a sua jurisprudência, essa deve ser uma observância também que deve se ater os ministros de forma isolada, quando eles atuam monocraticamente. O artigo 927 também do parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil estabelece que, obviamente, pode ter essa superação dessa regra, mas de acordo com o parágrafo 3º, seria de bom tom que, na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, parágrafo 3º do artigo 927, e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e na segurança jurídica. Então, me parece, senhores, que o ministro relator, ele deveria chamar o colegiado para poder tratar essa questão, e não numa decisão monocrática, ele vir a alterar uma jurisprudência que até então estava praticamente pacífica no Supremo Tribunal Federal. Obviamente que isso vai causar um tumulto muito grande na pauta do julgamento do STF, porque não resta dúvida que vai ser proposta, ao meu ver, um recurso. Obviamente que a Advocacia Geral da União não vai deixar isso em aberto. E a discussão quanto ao recurso a ser interposto em face dessa decisão. Não obstante o regimento interno do STF estabelecer o chamado agravo regimental, me parece que o agravo que seria adequado para esse tipo de questão seria o chamado agravo interno, com base no artigo 1021 do novo Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte: o artigo 1021, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno. E esse agravo interno, senhores, de acordo com o artigo 1070, é de 15 dias para a interposição de qualquer agravo, de acordo com o artigo 1070, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Então, em resumo, senhores, quanto à decisão de mérito, me parece que foi uma decisão muito bem tomada pelo ministro, com base no federalismo cooperativo, mas me permita que deixou a desejar quanto a essa questão processual.
Obviamente que pode ocorrer essa superação jurisprudencial, mas seria de bom tom, com base até no apreço que deve se ter ao colegiado, ao plenário do Supremo Tribunal Federal, essa mudança em resguardo do princípio da segurança jurídica e da coerência, ela deveria ser observada não por uma decisão do juízo monocrático, de apenas um juiz, e sim pelo colegiado. E essa questão, não resta dúvida, ela vai demandar um recurso e vai prejudicar a pauta, né, dos julgamentos do STF. E isso é o que nós não queríamos, né, nesse momento que nós estamos vivendo, de conturbação, tumultuar a pauta do Supremo Tribunal Federal. Ok, senhores? Vamos aguardar os fatos e retornamos aí a qualquer momento. Forte abraço a todos.